Olá, graça e paz, queridos amigos, amigas, irmãs em Cristo. Hoje nós iniciamos aqui o devocional Afiadas pelo Propósito e vamos compreender um pouco o que o Senhor tem reservado para nós, enquanto servas, né, do Deus Altíssimo. Entendemos que nesse tempo nós estamos vivenciando inúmeras dificuldades emocionais, físicas, ministeriais, mas precisamos compreender o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Então, no decorrer dessa semana, nós teremos aqui os 5 dias, né, desse devocional, Afiadas pelo Propósito, onde nós vamos entender, à luz da palavra de Deus, o que Ele deseja para nós, curando as nossas feridas nos relacionamentos, principalmente nas amizades. Quem aqui nunca foi traída por uma amiga, nunca foi machucada por alguém que estava muito próximo, nunca se decepcionou com alguém que você caminhou por um tempo? Sabe aquele momento na sua história em que você se doou tanto num relacionamento, numa amizade, você se entregou tanto e de repente foi machucada e decepcionada nisso. E às vezes, quando isso acontece, nós nos fechamos. Mas não é isso que o Senhor deseja para mim e para você. Não é esse se fechar, não é esse se isolar. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, hoje, no primeiro dia, a conversa hoje é que nós não fomos criadas para caminhar sozinha. Não fomos criadas para isso. Deixei lá um roteirinho, compartilhei com vocês lá no grupo. Eu vou deixar também aqui fixado no nosso e-book aqui na descrição do vídeo, para você poder ir seguindo dia a dia. E como nós não fomos criadas para caminhar sozinha, o texto base da nossa devocional hoje é Eclesiastes 4, 9 e 10, que vai dizer assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o seu companheiro. Então, se eu tô caminhando sozinha e eu caio, quem me ajuda, né? Quem me levanta? Mas quando eu caminho com alguém, quando eu tropeço, quando eu caio, o Senhor usa pessoas para me levantar, assim como pode me usar também para levantar outras. Então, pensando nesse texto de Eclesiastes 4, 9 e 10, nós vamos falar sobre essa questão de juntas sermos mais fortes. Eu gosto muito dessa expressão, né, de juntos sermos mais fortes, porque assim, ó, sozinho eu posso fazer mais rápido. Sozinho eu posso ir no meu ritmo, do meu jeito. Só que juntas nós vamos mais longe. Eu não sei se você já fez caminhada sozinha e caminhada com uma amiga. Sabe quando a gente decide no começo de ano, eu vou ter uma vida fitness esse ano, vou fazer caminhada, vou começar a me exercitar. E aí você começa a fazer caminhada. Não sei se você já passou por essa experiência, mas eu já. Quando eu ia fazer caminhada sozinha, o percurso parecia que demorava mais, sabe? Era o mesmo percurso de quando eu estava com a minha amiga, mas sozinha parecia que demorava mais, parecia que aquela rota não terminava, que aquele circuito não acabava. Mas quando eu estava com a minha amiga, nossa, era leve. A gente terminava e às vezes até em menos tempo. Porque eu tinha alguém, eu conversava, eu tinha uma companhia, mesmo em momentos que a gente estava ofegante, que não conseguia falar muito, né? A companhia, só o fato da companhia estar ali do lado já dava força para continuar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Primeiro ponto que nós precisamos compreender aqui é que a gente vive tempo onde muitas mulheres carregam fardos muito pesados e elas carregam esses fardos em silêncio. Sabe, responsabilidades familiares, pressões emocionais, desafios espirituais, lutas internas, e às vezes nós carregamos tudo isso em silêncio. A sociedade, ela empurra essa ideia de independência. A sociedade, ela empurra essa ideia de independência absoluta, mas a Bíblia, ela mostra um caminho mais sábio. E que caminho é esse? Não fomos criadas para caminhar sozinha. Salomão, ele compreende isso. Ele é um homem com sabedoria dada por Deus. E ele reconhece que parcerias
apoio mútuo, irmandade, são essenciais para uma vida plena, para uma vida feliz, para uma vida alegre. E hoje Deus ele está reunindo mulheres para lembrar exatamente isso, né? Mulheres que são fortalecidas em Deus, por Deus, elas têm uma capacidade de fortalecer outras. Essa é a lembrança do Senhor e é o que o Senhor vem trazendo para nós quando ele diz que juntas somos mais fortes, quando ele diz que é melhor serem dois. O Senhor vem nos alertando, mulheres fortalecidas por Deus fortalecem outras. E dentro disso a gente aprende algumas lições que eu quero compartilhar aqui com vocês quando eu estava meditando sobre esse texto. Essa questão do juntas sermos mais fortes, ele mostra que juntas a gente trabalha melhor. Juntas trabalhamos melhor. Melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, o texto vai nos dizer. Quando mulheres se unem, milagres eles acontecem. Ana teve Penina para provocá-la, mas teve também Eli e Samuel para confirmar o seu milagre. Ruth teve Noemi, e juntas elas encontraram uma provisão, uma direção, uma restauração. Maria teve Isabel, que foi uma confirmação, um acolhimento, uma parceria da fé. Eu preciso entender que a união, ela potencializa os resultados. Duas mulheres orando movem os céus. Duas mulheres servindo, elas transformam um ambiente. Duas mulheres sonhando, elas geram um impacto para uma geração. Então, eu não sei qual é a sua Noemi, eu não sei qual é a sua Isabel, mas eu sei que o Senhor não nos fez para caminhar sozinhas. E quando nós estamos juntos, o nosso trabalho é muito melhor. Um outro ensinamento que nós tiramos daqui é que juntas, né, nós levantamos mais rápido. Juntas nós levantamos mais rápido. Se caírem, um levanta o companheiro. Toda mulher cai em algum momento. Em algum momento da vida nós caímos. Às vezes é um cansaço emocional, às vezes nós caímos pelo medo, nós caímos pela frustração, às vezes nós caímos de carregar além do que deveria, às vezes a gente cai por causa desses fardos que carregamos em silêncio. Mas Deus ele colocou mulheres ao nosso lado com mãos estendidas. Elas não são juízas apontadoras. Não, elas são mulheres com mãos estendidas. Às vezes, Deus ele usa uma amiga, uma irmã da igreja, uma líder, uma pastora, para ser a voz que vai dizer assim para você: você não vai parar aqui. Eu te ajudo a levantar. Isso foi algo que o Espírito ministrou ao meu coração e que realmente fala muito comigo. Porque quantas vezes a gente não se sentiu paralisada? E tudo que a gente queria era ouvir Deus falando para nós, né? Não acabou. Você vai continuar. Só que às vezes, no peso do nosso silêncio interno, a gente não consegue ouvir Deus. No barulho da nossa mente, né, na inquietação da nossa alma, nós não conseguimos ouvir isso de Deus. E aí o que o Senhor faz? Ele nos cerca com uma amiga, com uma pastora, com uma irmã, Ele levanta uma mulher para dizer para você assim, ó, você não vai parar aqui. Eu te ajudo a levantar. Sozinhas, a queda ela pode ser um fim. Sozinha, a queda pode ser um fim para mim e para você. Mas juntas, a queda é um recomeço. E é para esse lugar que o Senhor tem chamado mulheres, para ajudar outras a recomeçar, para serem mulheres de mãos estendidas e não juízas apontadoras. E uma outra lição que nós podemos aprender aqui do Juntas é que somos mais protegidas. Um pouco mais à frente, Salomão ele vai dizer ainda nesse texto de Eclesiastes 4 que se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E isso aqui é uma chave incrível. Tem guerras que mulher não pode enfrentar sozinha. Tem guerras, amiga, que você não deve enfrentar sozinha. Guerras espirituais, ataques emocionais, lutas familiares, momentos de crise interior. São guerras que você não deve enfrentar sozinha.
Não deve. Quando a gente caminha com outras mulheres de fé, a gente cria um muro de proteção espiritual. Intercessoras sustentam, amigas fortalecem, irmãs em Cristo edificam. Juntas nós somos mais seguras, juntas nós somos mais estáveis, juntas nós somos mais guardadas. Lembre-se disso. Tem guerras que você não deve enfrentar sozinha. E o Senhor vai colocar alguém do seu lado, se é que já não colocou. Se é que já não colocou para você viver esse momento extraordinário. E se a gente pode olhar para esse texto e extrair uma aplicação prática para nós mulheres, temos algumas aplicações aqui. A primeira dela é que eu preciso construir conexões intencionais, eu preciso ser intencional. Sabe, mulheres de Deus, elas precisam de relacionamentos cheios de propósito. Então eu preciso ser intencional nisso. Eu preciso pedir ajuda sem vergonha. A vulnerabilidade não é uma fraqueza, ela é sabedoria. Você precisa olhar para si e falar: eu estou vulnerável nisso. Eu não posso ter vergonha. Para chegar para alguém, para uma amiga, para uma irmã, criar essa conectar, né? Criar essa conexão e dizer: olha, eu tenho uma guerra familiar, eu tenho uma guerra interna, eu tenho uma guerra emocional e eu preciso de ajuda. Eu não posso achar que isso é uma fraqueza, porque não é. Eu preciso ser suporte para alguém. Eu não tenho que ser só, as pessoas não podem ser só suporte para mim. Eu também preciso ser suporte, eu também preciso levantar outras mulheres como um dia alguém me levantou. Eu preciso fazer isso. Eu preciso valorizar as minhas amigas, os grupos de oração, os ministérios, as amizades em Cristo. Eu preciso valorizar. Eu preciso valorizar aquela minha amiga que todos os dias me manda uma mensagem que às vezes eu até acho que é automática. Sabe, aquelas mensagens de bom dia, aquelas imagens de bom dia, às vezes a gente olha e fala: mandou para mim e para mais meia dúzia. Mas eu preciso valorizar porque ela mandou. Eu preciso valorizar as minhas amigas, a comunidade feminina que está à minha volta. Eu preciso valorizar os grupos de oração. Eu preciso valorizar as amigas que o Senhor me deu. E eu tenho que rejeitar a solidão emocional. Eu preciso rejeitá-la. Ela é um ataque espiritual. E essa solidão emocional, ela mina a minha força, a minha alegria, a minha visão. Quem é que vai me ajudar a vencer isso? Uma amiga. Então eu preciso rejeitar essa solidão emocional. E se a gente pode olhar para todo esse texto e essa nossa conversa agora, bem rápida, a gente pode concluir dizendo que essa sabedoria bíblica, ela nos chama a viver em unidade. A cura, ela está na comunhão. A vitória, ela está na parceria. A continuidade, ela está no apoio mútuo. Não está no eu fazer as coisas sozinha. Deus não chamou nós, mulheres, apenas para sobreviver. Não. Ele chamou a gente para florescer juntas. E juntas a gente consegue fazer isso. Uma regando a outra, uma aplaudindo a outra, uma levantando a outra, uma sendo suporte para a outra. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Não apenas para sobreviver, mas para viver um propósito maravilhoso. Então, talvez você tenha caminhado sozinha por muito tempo. Talvez você tenha mascarado dores, tenha escondido lágrimas, tenha carregado pesos que não foram feitos para você carregar e muito menos para você carregar sozinha. Só que hoje, o Senhor te diz assim: eu te coloco em uma família. Eu te dou mulheres para caminhar ao teu lado. Eu te fortaleço através delas. Abra-se para ser ajudada. Abra-se para ajudar. E abra-se para viver o propósito lindo da Irmandade em Cristo. Eu quero orar agora junto com você para que possamos viver essa palavra. Para que a gente possa se abrir para ser ajudada nas nossas fraquezas, que nós possamos nos abrir para ser ajudadora para outras, e que a gente possa se abrir para viver o propósito do Senhor. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada uma dessas mulheres, dessas amigas que estão aqui. E, Senhor, talvez muitas delas tenham caminhado sozinho por muito tempo. Muitas delas
estão mascarando dores, escondendo lágrimas, carregando, Senhor, um fardo que não é para elas carregarem sozinhas. E às vezes elas até estão tentando olhar do lado para encontrar alguém, mas não estão conseguindo. Senhor, nesse momento eu quero te pedir, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos olhos da emoção. Abra, Senhor, o nosso entendimento para que possamos olhar para as amigas que o Senhor tem plantado ao nosso lado e para que possamos entender, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tem estado conosco e o Senhor tem colocado mulheres à nossa volta. Senhor, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento para que possamos ser ajudadas, que não venhamos a nos esconder com as nossas fraquezas. Abra o nosso entendimento para que possamos ser ajudadoras, mulheres com mãos estendidas, para levantar outras mulheres. E abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos, ó Deus, sermos aquelas mulheres que vivem o seu propósito, que vivem o querer do Senhor sobre as nossas vidas. Isso é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus e já te agradeço, porque eu sei que cada uma das minhas amigas estão vivendo o extraordinário do Senhor. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida no dia de hoje. Que você possa orar pelas suas amigas, que você possa cumprir o desafio lá do nosso devocional e que você possa reconhecer que o Senhor tem colocado mulheres à sua volta, porque juntas somos mais fortes, juntas nós vamos mais longe, juntas nós somos protegidas, juntas nós nos levantamos mais rápida, juntas nós trabalhamos melhor para o reino. Deus abençoe e até amanhã no nosso próximo devocional.